Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, às vezes eu falo, tento alertar, comentar alguns, aqui nesse vídeo, alguns irmãos, os que assistem, sobre esses falsos líderes, ou esses até irmãos em Cristo, mas que não estão preparados para o cargo que eles exercem. Isso, quando eu falo também porque a nossa área é a área que cuida da nossa alma, cuida da nossa espiritualidade. Então nós temos que nos preocupar, porque mexe com a nossa vida. Então, quando você é alimentado por líderes que são falsos, pessoas que não têm capacidade para ser aquilo que eles são, entendeu? São despreparados ministerialmente. Então, por quê? Porque as pessoas querem título. Eu falei disso no último vídeo. As pessoas querem título e isso atrapalha a nossa vida, nos faz caminhar erroneamente. E, irmãos, se Jesus, no próprio Senhor Jesus, não escondeu nada, quando Pedro foi lá repreender o Senhor, foi lá falar com o Senhor numa certa feita, o que Jesus falou para ele? Arreda de mim, Satanás. Por quê? Porque o diabo falou através da boca do Pedro. Então Jesus nunca escondeu nada, ele sempre falou, aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela. Ele sempre, como nosso linguajar evangélico, sempre sentou o cajado na cabeça dos seus discípulos. Então, por que a gente tem hoje em dia que tem que tomar cuidado com o que você fala, porque os irmãos podem entender de outra forma, tal. Estou deixando bem claro, tem muitas pessoas que são líderes que são de Deus, homens e mulheres de Deus. Você tem que saber quem eles são, tem que ter discernimento. Agora, tem muitos, na sua maioria, que não são. Entendeu o que eu falei? Podem até ser um obreiro, podem ser até uma pessoa de Deus, mas não um líder para movimentar ou cuidar de um rebanho. O pastor, o líder, tem que estar muito bem preparado. Entendeu? É como se, para ser um pastor, um líder, ele tem que ser um homem mais espiritual da igreja. Não digo Superman, entende? Mas um homem espiritual, um homem que realmente Deus fala com ele, ele caminha aos passos que o Senhor Jesus caminhou. Ele está dando continuidade na obra de Deus. Ele é o ministro de Deus aqui na terra. Você já parou para pensar o que é ser o ministro de Deus na terra? É o cargo mais importante do mundo. Não é ser um presidente, não é ser um governador, não. Não. É muito importante, entendeu? Ser ministro do Deus Altíssimo. Só que a gente vê que as pessoas fazem descaso. Colocam qualquer um, ordenam qualquer um a pastor, a presbítero, a diácono, qualquer um. Hoje em dia tem até bispo, tem outros nomes, apóstolo, patriarca, qualquer um. Basta o cara ter uma condição financeira ou ser filho de algum líder e vai colocando. Líderes colocam, hoje na minha igreja, infelizmente lá no Brasil, 3 filhos de pastores foram enviados para os Estados Unidos. E lá estiveram um tempo lá, eles eram solteiros, eles nunca foram nem obreiro da igreja, voltaram ordenado pastor. O título de pastor. Tiveram que ir para os Estados Unidos para eles lá consagrarem eles a pastores. Eu achei um absurdo. Entendeu? 3 meninos jovens que nem trocaram suas fraldas ainda e sendo uma igreja como era a minha igreja, como uma igreja séria para ordenar pastor, 3 meninos, hoje eles realmente estão aí e tal, mas sabe, tipo assim, a gente não consegue entender essa coisa de ordenação, de pastor, se pode ser ou não pode ser. Infelizmente, entendeu? As pessoas querem ser pelo título e não por causa
da chamada de Deus. Falta chamada, para muita gente falta chamada. Eu não quero dizer aqui também, vou abrir um parênteses aqui, o despreparo, o péssimo profissional, também em todas as áreas. Por exemplo, jornalismo, não preciso dizer muito, né? Tem jornalista que não sabe nem o português direito, mas é jornalista. Tem médico que não sabe fazer uma operação, não sabe fazer um atendimento direito, mas é médico. Eu não sei como é que esses caras conseguem diploma, entendeu? E em outras áreas também, arquitetura, né? E outra, engenharia, muita gente despreparada, entendeu? Estudar, não sei como passaram, a gente não sabe esses mistérios, mas muita gente até na área artística. Você nunca viu ator que não é ator, atrizes que não são atrizes? Está cheio. Sabe aquela modelo que ficou famosa, foi chamada para fazer um filme e virou atriz? Nem estudou, não sabe o que é o dia. Se você perguntar para ela onde é o diafragma, não sabe. Infelizmente, isso acontece em todas as áreas. Agora, a área espiritual, que é a nossa área, é uma área preocupante, que Jesus falou, haverão lobos devoradores no meio das ovelhas. E quem que é lobo? Liderança. Haverão joio no meio do trigo. Então, Jesus nos alertou desses falsos profetas. Agora, cabe a nós sabermos onde eles estão. Não podemos ficar passando a mão, porque ele é famoso, eu não posso falar dele, porque aquela irmã, mas não pode. Nós devemos desmascarar, sim, falar realmente dos falsos profetas. Não se temorize, não se envergonhe, não se acovarde, porque Senhor Jesus nunca escondeu nada. Não somos nós que devemos esconder, devemos falar. Amém? Mas um alerta porque hoje em dia está difícil, entendeu? Muito difícil e vai se proliferar mais ainda o número de lobos no nosso meio. Eu volto a ressaltar aqui, não votem em pastor nas eleições. Pastor, se ele tem título de pastor, ele está aí para pastorear. Quer dizer, ele larga a igreja para ir para Brasília, ou seja, lá onde for, fazer politicagem, né, se corromper. Não. Então ele não é pastor. Mas se tiver título de pastor na frente, pastor fulano, gosta de pastor Gil aí, entendeu? Que se corrompeu, então não, porque vem escândalo e vem escandalizar a igreja. Por isso que muita gente está enojado de pastor, enojado de crente, sabe por quê? Por causa desses corruptos, que não honram o nome do Senhor Jesus. E só querem isso. Infelizmente, hoje em dia, é financeiro que manda. E ninguém, entendeu? Realmente, está fora de cogitação de ser investigado, mesmo sendo pastor. O título não dá a ele, entendeu? Título de santo. Não, entendeu? E esses homens são corruptos, sim. Querem só dinheiro. Cuidado, quando você souber que um pastor está sendo candidato seja lá o que for na política, não votem, porque você vai estar sendo conivente com ele. Se ele é pastor, ele tem que pastorear a sua igreja e não ficar correndo atrás de politicagem para ganhar dinheiro. Infelizmente, esse cara não vive pela fé, ele vive por isso, por vista. E nós devemos viver pela fé. Fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa palavra de Deus pode te abençoar nessa noite em nome de Jesus.